Como disse para vocês várias vezes, essas ministrações, elas têm lá no YouTube, no nosso canal. Você que já se inscreveu, a cada pregação foi ensinado o que significa cada versículo. Capítulo 5, 6 e o 7. Do primeiro versículo até o último versículo foi explicado o que significa cada um deles. E hoje eu queria compartilhar com vocês essa passagem, porque nós estamos falando sobre um cristianismo com propósito. Amém? Nós teremos Santa Ceia hoje e daqui a pouquinho nós vamos ministrar. Mas essa palavra aqui é algo que Deus tem colocado no meu coração, porque nós tocamos num tema que é discipulado. Nós falamos sobre ser seguidor de Cristo na semana passada, e eu escutei a ministração e eu vejo como Deus deu algo lindo para nós. E quando eu digo isso, que Deus deu algo lindo, não é porque fui eu que preguei, é porque a palavra que veio é muito edificante para nós. O grande problema, não sei se você já pensou nisso, muitas pessoas falam sobre entregar a vida para Jesus. E eu confesso que teve algumas vezes que eu conversei com algumas pessoas sobre o que a gente fala. Às vezes nós estamos tão acostumados a dizer uma coisa, a repetir sempre essas coisas. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Estão me ouvindo bem aí? Sempre repetir uma coisa, mas se perguntar o significado daquelas palavras, não sabe. Ou se souber o significado, não sabe como que é a aplicação daquilo. Às vezes tem essa dificuldade. Nós temos dificuldade não em ler. Eu creio que eu estou vendo aqui, a maioria de nós aqui somos alfabetizados. Amém? Ler um livro, der algo para você ler, você vai conseguir ler. Mas o índice de pessoas que não tem, no Brasil e em outros países também, mas o nível de pessoas que lê, mas não consegue interpretar aquilo que leu, é maior do que o analfabetismo. Porque não é só ler, é entender o que você está lendo. Amém? Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos ter isso. Tem muitas coisas que existem por detrás das palavras. Então, quando nós falamos de entregar a vida para Jesus, e a partir do momento, vai pensando no processo, eu conheci a Jesus Cristo, foi-me apresentado Cristo, e eu tive a consciência de que eu sou pecador, e existe a oportunidade de ser perdoado dos meus pecados. E como Deus fez essa proposta? Em Jesus Cristo. Então, se você aceitar Jesus Cristo como seu único, ou seja, não existe outro, e suficiente, ou seja, não precisa fazer mais nada, porque já foi feito por Cristo, como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, você vai ser salvo. Amém? Aí a gente pensa logo, bom, vamos fazer um apelo, o pessoal vem, pastor, e está resolvido o negócio. Olhando para a igreja, o ajuntamento, a eclésia, parece que isso funciona, e é assim mesmo. Só que olhando para a palavra de Deus, parece que não é bem assim. Parece que não são ações simples assim. Principalmente tendo a oportunidade de conhecer da palavra de Deus, como nós temos tido, nós vamos perceber que não é só o ir à frente, não é o fazer parte de uma igreja, não é o seguir o apóstolo, ou seguir o pastor, né? Seguir alguém. É seguir a Cristo. Mas o que é seguir a Cristo? E aí, gente, para não ficar perdido, está aqui escrito para nós. Jesus, ele falou. Como que são as características do discípulo dele, de quem decide seguir ele? Porque era costume da época, né? Vocês que pegaram a ministração passada, que existiam mestres. Mestres eram pessoas referenciais, né? Você tem um professor, por exemplo, é um mestre, não é isso? Um mestre, você é uma pessoa que não sabe nada, e aí você vai falar para o seu mestre, me encha do seu saber. É coisa do professor Raimundo, né? Ó querido e divino amado mestre, né? Eu quero me deleitar em suas palavras, querido mestre, Rolando Lero, né? Mas você quer absorver aquilo, você precisa ter um bom professor, ser um bom aluno, para ser um ótimo profissional, e de repente em alguma área que você vai se formar. Amém? Claro, isso para nós, o que é o mestre?
Quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus e falamos sobre mestre, falamos sobre seguir a Cristo, Jesus ele está tendo uma postura que era natural para as pessoas daquela época, que queriam trazer pessoas como seus discípulos, né? Olha, sou discípulo daquela pessoa, eu ando com aquela pessoa, e aquilo era uma grande honra, né, para o discípulo. E o discipulador, o mestre, era aquele que tinha outros mestres, e ele sobressaía, às vezes, alguns outros mestres, e aí falava, nossa, eu tenho orgulho do meu mestre, né? E aí Jesus, vendo tudo isso, e era costume dos mestres, que as pessoas se assentassem, como vocês estão assentados assim, e prestando atenção naquilo que o mestre estava falando. E Jesus, na escolinha dele, na escolinha ao ar livre de Jesus, ele fez isso. Ele colocou o pessoal tudo sentadinho assim e disse o seguinte, deixa eu contar uma coisa para vocês. Para vocês que decidiram ser meus discípulos. Porque Jesus não disse para nós que tipo de roupa a gente ia usar. Disse? Não disse. O tipo do corte de cabelo, ainda bem. Porque quando eu vou cortar cabelo, o pessoal fala assim, que tipo de corte você quer? Eu falei, o que der. É sério mesmo. Eu não falo isso para alegrar vocês. É a verdade. Eu ligo lá e falo assim, dá para cortar o cabelo? A pessoa fala assim, você tem alguém em específico que você escolhe? Eu falei, não. Aí eu chego lá, acho que o pessoal fala, eu sei o porquê. Né? E quando acaba, o pessoal ainda não tem aquele costume, né, de cortar o cabelo, vem com um espelhinho assim atrás, não é? Não é assim? Aí eu vejo que está pior ainda do que eu imaginava. Hein, Regis? A pessoa veio, eu não sei para que pergunta, eu acho que é costume, né? É igual aquele pessoal que fala para vocês, débito ou crédito? Você já tinha dito para ela que era débito. E ela perguntou, mas está tão condicionado a isso? É igual o cara, ele pega o espelhinho e fala, tá bom? Bom não tá, mas é isso aí. O senhor quer que melhore mais alguma coisa, hein, Gesiel? Eu até queria, mas não dá, né? E ficou bom? Ficou, é isso, né? Eu aceito esse negócio aí, não vou ter muito que escolher. Então Jesus não ensinou para a gente se a gente devia ser careca, gordinho, magrinho, cabeludo, não tem isso. Mas isso não significa que ele não deixou nenhum ensinamento de como que é o discípulo dele. E esse tipo de ministração, que eu estou indo aos poucos construindo um pensamento com vocês, é o tipo de ministração que muitos pastores deviam entender. Que muitos cristãos que estão nas igrejas deveriam entender. Sabe por quê? Nós estamos seguindo facilmente homens, mas não estamos seguindo a Cristo. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Quando que eu deixo de seguir uma pessoa? Quando ela deixa de imitar a Cristo. Caso contrário, se ela é imitadora de Cristo, ela é uma pessoa que tem falhas, mas ela está imitando a mesma pessoa que você deveria imitar. Está dando para entender? Então o que acontece? Você não deveria olhar para ser imitador do Adilson, tá? Porque de verdade eu não consegui de uma maneira. O dia que eu descobri, Deus me disse uma maneira, que a gente deixa os títulos de lado e só trabalha com as funções, né? Para as pessoas entenderem o que é isso. Aí eu sigo o apóstolo. Não, você segue o Adilson, né? Mas muito mais do que você seguir o Adilson, você segue a Cristo. Quando eu deixo de imitar a Cristo, eu deixo de ser referencial para você, a não ser que você queira imitar homens. Então, se eu continuo imitando a Cristo, você vai me imitar naquilo que eu imito a Cristo. Então, quem é o referencial para nós? Cristo. Então, qualquer pessoa que sair da sua frente como referencial, você não vai ter desculpa para Deus para dizer assim, tá vendo? Eu não imito Cristo porque o pastor não imita Cristo. Porque ele nunca disse para você imitar as pessoas. Ele disse para você imitar ele. Então, antes de você olhar para mim, olhe para além disso. As Escrituras, Cristo. Então, a gente precisa ter essa visão para que você sente, e eu também sente, para ouvir o que o mestre tem. Porque o que o mestre está dizendo, não é só para você. É para quem? Para mim, é para nós. Por acaso, eu estou pregando, mas eu também me candidatei a discípulo de Cristo. Quem se candidatou? Tem alguém que se candidatou e falou assim, me aceita como seu discípulo? Amém? E Jesus não rejeita a gente. Ele não fala, não quero. Não, ele aceita. Só que
Existem condições. Eu não vou nem pregar sobre o preço do discipulado. Eu só vou aqui compartilhar com vocês rapidamente sobre o Sermão do Monte. E só um pedacinho. Amém? Para vocês entenderem o que é que Jesus está fazendo. Então, se sinta ao pé do monte, antes de tomar a Santa Ceia. Se sinta ao pé do monte para renovar a sua mente. Eu quero convidar você hoje a dar uma apagada num monte de coisa, dar um boot aí na sua memória, para você retomar. Vamos pensar assim. É o seu primeiro dia diante de Cristo que você diz para Ele, eu quero ser o seu discípulo, Senhor. Amém? Depois de tudo isso que eu falei, estamos juntos? Amém? Diz assim a palavra. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como que se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados. Amém? Diga assim, bem-aventurados. Significa, igual Chaves diz, felicíssimo. Né? É uma pessoa muito feliz. Hoje eu também estou arrumando umas, né? Mas é aquela que Jesus está dizendo assim, bem-aventurado, feliz, bem-sucedido. São vocês. Quem? Vamos começar. Em algumas versões diz os pobres. Nessa daí, ó, a NVI, que está aí para vocês. Está escrito, bem-aventurados os pobres. Não, isso aí. Os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Rapidamente, se eu preguei isso 1 hora, então eu tenho que ser bem rapidinho para falar o que significa isso para você, né? Lá no YouTube é 1 hora essa pregação aí. Então, se depois você quiser saber melhor o que é isso, está lá. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas o que se vai prestando atenção que tudo isso que Jesus está dizendo não é você diante das pessoas, é você diante de Deus. O que é ser pobre de espírito diante de Deus? Ser pobre de espírito diante de Deus é você não ter nada para ofertar para Ele. Ser pobre, miserável. O que você pode ofertar para Deus? Nada. E por isso você é feliz. Por não poder dar nada para Deus. Por quê? Porque sendo pobre, você desfruta da graça. Porque o reino não é conquistado pela nossa força, é a graça de Deus. Por isso que ele diz, felizes são os pobres de espírito, que não têm justiça própria, não têm o que dar para Deus, para que Deus dê alguma coisa para ele. Ou seja, não é uma dívida que foi adquirida. Se você não merece salvação, nós não merecemos salvação, não foi algo que tipo assim, eu fiz alguma coisa para Deus, agora Deus está em dívida comigo. Nada disso. Quem está em dívida com Deus somos nós, que não temos como pagar o que Ele fez por cada um de nós. Amém? Isso nos torna diante dEle, você pode ser o cara mais milionário do mundo, olha que você pensar dos seus carrões, da sua melhor vida, você é pobre. Você é pobre, porque nada disso você pode comprar sua salvação. Nada disso te faz rico diante de Deus. Agora, quando você se torna pobre, miserável, e fala, Senhor, miserável homem que sou, não tenho que te ofertar, eu não tenho que te dar, Senhor. Eu não tenho nada à altura de quem o Senhor é. Acho que uma das maiores dificuldades é dar presente para pessoas, não é? Eu já digo para vocês, me perdoem. Porque tem tanta gente que me abençoa e cuida de mim, que eu não tenho condições de abençoar à altura, a retribuir. Aí eu falo assim, ó, eu não tenho como te dar algo à altura de quem você é para mim. E aí você fala, puxa, apóstolo, então você tem que dar. Eu já não tenho muito, aí eu não vou conseguir ter mais nada ainda, porque eu vou ter que fazer até diferença das pessoas. Tem como reconhecer quem vocês são para mim. E não tem esse negócio, vamos fazer para um, não vamos fazer para outro. Quer fazer para todo mundo, porque afinal de contas, gente, eu amo todos vocês. Então, eu mesmo não faria alguma coisa. Eu falo para o pessoal quando faz aniversário para mim, eu não faço festa particular. E assim, eu não conseguiria fazer uma festa e só o pastor vai ali, só ela vai. Sem entendendo que eu sou amado por todos, né? Então, eu traria vocês para perto. Então, quando eu faço aniversário, eu gosto que já faça para todo mundo. Mas todo mundo vem. Não tem problema, nem que seja coxinha,
pastelzinho, mas que todo mundo esteja, que eu não quero ninguém magoado por lá. Por quê? Porque eu não tenho como retribuir tanto amor, credibilidade com todos vocês. Amém? Olhando aqui para a palavra de Deus, Jesus está dizendo o que para nós? O que você vai dar à altura de Deus? O que nós podemos dar à altura de quem Deus é? Não tem nada. Fala assim, eu vou dar a melhor vaca. Tolinho. Quem criou a vaca? Eu vou dar as maiores riquezas da terra. De quem é toda essa riqueza? Tudo é de quem? De Deus. Não tenho que dar. Sou pobre para dar alguma coisa para Deus, então não tenho como dar algo à altura de quem Ele é. E aí eu me considero pobre. Aí como é a oração do pobre de espírito? Senhor, miserável homem que sou, pecador, publicano, rejeitado pelas pessoas e não merecedor do seu amor, me perdoa dos meus pecados. Eu não tenho como oferecer uma justiça própria para o Senhor. A um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Então o discípulo de Cristo faz oração, porque Senhor, aleluia, porque eu te agradeço por ser quem eu sou, melhor do que a ele ali. Ó. Isso é oração de discípulo? Isso é oração do fariseu. Jesus mesmo ensina uma oração dessa, diz o quê? Tal pessoa não desceu justificada da presença de Deus, mas o publicano que batia no peito e dizia, não sou merecedor, esse saiu justificado diante de Cristo. Amém? Diante de Deus. Amém? Outra coisa que ele vai dizer, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí você fala, nossa, eu chorei, porque eu perdi uma pessoa tão amada. Eu chorei, eu perdi meu cachorrinho esse tempo atrás, tadinho, nem imaginava que ia perder meu cachorrinho. Chorei mesmo. Chorei de gritar, assim, a mãe falou assim, nossa, nunca vi chorando desse jeito assim, tadinho do bichinho. Chorei. Tá vendo? A palavra de Deus diz, bem-aventurado, feliz você que chora, porque depois você vai ser consolado. É isso que a palavra de Deus está dizendo? Então é o quê? O quê? Não são as percas? Não é o choro de uma porta que fechou? Não. Que choro que é? Choro pela sua condição pecadora diante de Deus. Choro de quem você é diante de Deus, chorar as suas misérias. Chorem as suas misérias diante de Deus e fala, Senhor, olha como que eu sou, eu queria ser diferente, eu não sou miserável, pecador. E mais uma vez, nossa, apóstolo, é muita humilhação. É isso que Jesus está dizendo. Humildade. O discípulo de Cristo é humilde. Amém? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E não adianta usar essa palavra também para dizer que vai herdar essa terra aqui, tá? Herdarão a terra, não está falando dessa terra aqui. Mas quem herda? Quem é manso. E se você for olhar aqui, são frutos, né? São os gominhos de fruto. A Suzy está fazendo esse trabalho com as crianças lá no orfanato, uma vez por mês ela vai lá ensinando fruto do Espírito. E muitas dessas coisas que Jesus está citando é fruto do Espírito. Ser manso, ser humilde, ser longânimo é fruto do Espírito em nós. Amém? Olha só. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quem vê muita injustiça nesse mundo? Você vê? Você se revolta com isso? Quem se revolta com as injustiças? Se revolta mesmo. Quer saber se você se revolta? Se você bate seu joelho e ora por causa disso. Quer saber se você se revolta mesmo por causa disso? Se você faz uma ação contrária àquilo que você se revolta. Porque não adianta se revoltar contra a injustiça e você ser injusto. Não adianta você ficar com raiva do que as pessoas fazem se você comete a mesma coisa que elas. Aí não resolve nada. Você está com raiva de quem? De você mesmo. Por quê? Daquilo que você está dizendo, nossa, eu não aceito mais tanta injustiça, mas você vai ser injusto? Não tem a ver, não casa. Então o que Jesus está ensinando aqui para nós é o seguinte, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então se você olha para uma sociedade, se você olha para um mundo caído, que não tem justiça,
as coisas são injustas, a renda é injusta, os trabalhos são injustos, os direitos são injustos, e você tem fome e sede de uma justiça, porque você é justo em Cristo, e você tem sede dessas coisas certas, não se preocupe, você vai ser satisfeito na sua sede e na sua fome. Ele vai saciar você, porque você vai viver num mundo de justiça, de paz, de longanimidade, você vai viver num mundo de equidade, todos têm direitos, todos vão ter a mesma coisa, você vai ter a Ferrari, o teu vizinho vai ter a Ferrari, você nem vai ter inveja, porque vai ser do mesmo jeito. Está dando para entender? Ninguém vai ser mais, ninguém vai ser menos. Todos seremos iguais diante de Deus e reinaremos com Cristo. Amém? Não tem first class diante de Deus. Continuando aqui, a palavra diz: bem-aventurado os misericordiosos. Por que eles são bem-aventurados? Porque eles vão alcançar misericórdia. Eu sou uma pessoa misericordiosa. Então, quando eu oro, eu alcanço a misericórdia de Deus. E quando eu sou uma pessoa que não tem a misericórdia das pessoas, automaticamente não recebo a misericórdia de Deus. É uma equidade, é um equilíbrio. Por isso que Jesus diz assim: quando vocês estiverem orando ao Pai, vocês orem da seguinte maneira: perdoa-nos como nós temos perdoado. Está dando para entender? É isso que Jesus está dizendo aqui. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quando eu pregava essas ministrações aqui nesse versículo 8, quem é limpo de coração? Existe um ser humano limpo de coração por si mesmo? Diante de Deus? E depois que a gente lê que as nossas justiças, as nossas desculpas para Deus são como trapos de imundícia, então a gente não tem nada. Então não tem um ser humano limpo, mas existe uma oportunidade de sermos limpos pela palavra que eu vos tenho falado, como diz Jesus. Através da palavra de Deus, sendo discípulo de Cristo, ouvindo a voz do Senhor, praticando os mandamentos dele, nós vamos limpando o nosso coração. Amém? Versículo 9. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pergunta para o irmão ao seu lado, só para você dar aquela despertada e participar comigo. Diga assim: você é isqueirinho? Você sabe o que é isqueirinho? É aquela pessoa que não pode ver uma picuinha que fala assim: ah lá, vai deixar falar de você assim? Já viu aquelas brigas de escola? Lembra? Há muito tempo atrás, existia esse negócio, né? O pessoal, xingou sua mãe, ó. Eu não deixava. Ah, não, ó. Ixi, eu não deixava barato, não. Você vai deixar a pessoa falar assim de você. Você vai deixar a pessoa pensar isso. Você vai deixar a pessoa assim. Ou seja, você começa a tacar lenha na fogueira. Você é pacificador? Então, quem não é pacificador não será chamado filho de Deus. Ele diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos, mas só perseguidos? Não, perseguidos por um motivo, perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai e alegrai-vos, exultai, extrema alegria, porque é grande o vosso galardão, a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Versículo 17. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas.
Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir toda a lei. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Essa palavra aqui é pesada demais. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: em tempos de escuridão, é a época que vocês mais vão brilhar. Sabe mais ou menos assim? Hoje as pessoas não querem mais saber da palavra de Deus. As pessoas não querem saber de seriedade na igreja. Hoje está difícil de encontrar os verdadeiros adoradores. Ou seja, é tempo de trevas. Um tempo de trevas na Bíblia foi a época dos juízes. Cada um fazia o que queria. É um período onde o povo está dentro de uma terra que foi prometida por Deus, mas eles não estão alinhados, posicionados com as verdades das Escrituras, com a vontade de Deus, e cada um pensa o que quer, faz o que quer, e ao invés de ser luz, eles se tornam trevas. E quando os profetas surgiam, quando os juízes surgiam nesse meio, eles se tornavam o quê? Luzes, em meio às trevas. Então preste atenção numa coisa. Em períodos de grandes trevas, é o período que mais você e eu precisamos brilhar. Brilhar aqui, no meio de tá tudo aceso, não faz diferença nenhuma. Agora, quando está tudo escuro, um vagalumezinho vira um holoforte. Por quê? Porque se destaca no meio das trevas. Jesus está dizendo aqui que nós, os discípulos de Cristo, porque essa palavra é para nós, essa palavra para eles, é palavra para todas as gerações de pessoas que decidirem seguir a Cristo, não seguir ao homem, seguir a Cristo. Que nós somos, como discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo, nós somos luz em meio a trevas. Então, todo lugar que nós passarmos, nós vamos nos destacar. Não porque nós somos melhores, mas é que nós vamos aparecer por causa da luz que habita em nós. Amém? É igual as luzinhas que eu tinha lá em casa. Lá. Sabe aquelas luzes que ficam expostas à luz do dia? Quando chega a noite, ela brilha. Quanto mais nós nos expomos a Cristo, quando estivermos no meio das trevas, vamos brilhar. É essa visão que Paulo tem, que Moisés, quando ele entrava na presença de Deus, e depois quando ele ia se apresentar ao povo, tinha que colocar um pano no rosto dele. Porque as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória de Deus que resplandecia no rosto de Moisés. Aí que Paulo diz: nós não precisamos colocar o pano. Nós estamos com o rosto descoberto e todas as pessoas que olham para nós veem o brilho de Cristo em nós. Isso é lindo demais, né? Parece até uma poesia, mas é uma realidade que Cristo está ensinando para os discípulos. Sal, vocês são sal da terra. Ou seja, nós salgamos, nós damos sabor, nós damos conservação, nós trazemos cura para a vida das pessoas. Nós não ferimos, nós trazemos cura para a vida das pessoas. Só que jamais poderemos curar se nós mesmos somos as pessoas enfermas. Nós precisamos ser sarados. Uma das coisas que eu vou declarar para você, talvez eu nunca falei isso, eu acho que eu nunca falei isso no altar, mas uma das coisas que eu mais tenho aprendido dentro de psicologia é que tem muita gente tão ferida na sua alma que joga as coisas tudo nas costas de Deus e as pessoas estão com feridas emocionais. E dizendo que são curadas. E querendo curar pessoas. Olha que doido o negócio. É o cego guiando outro cego. Pessoas enfermas dizendo: olha, você vai ser curado que nem eu. Mas você está doente. Como é que você está falando sobre cura? Não, porque Jesus cura. O Jesus faz isso, faz aquilo. Mas e você? O que está acontecendo com você? Você está ferido. Você não está assumindo as suas demandas interiores. Você deixa as pessoas fazer o que quiser. Você tem dependência de pessoas. Você tem dependência de aplausos. Você tem dependência de que as pessoas aprovem quem você é. Será que você não tem feridas emocionais?
Será que você não tem um monte de coisa dentro de você? Sentimentos de rejeição, será que você não tem, não? Será que muitas vezes as pessoas... Eu passei correndo, não cumprimentei o pastor Vitor, mas é porque eu passei correndo para atender alguma coisa ali na porta. O pastor vai embora. O apóstolo olhando na minha cara. O apóstolo não falou comigo. Acho que o apóstolo não gosta de mim. Está doente? Sim ou não? E falando de que Cristo cura e de que nós somos o sal da terra. Precisamos de uma cura que a cruz de Cristo tem condição. Amém? Sermos sarados para podermos sarar outras vidas. Porque gente doente vai deixar outras pessoas doentes. Nós temos muitas famílias dentro da igreja doentes. Jesus falou assim, eu queria tanto curar. Queria curar esse casamento. Eu queria curar esse filho. Eu queria curar esse marido, essa esposa. Mas eles não deixam. Sabe por quê? Nem eles admitem que estão doentes. Eles acham que não precisa. Eles acham que estão tomando a Santa Ceia e está tudo certo. Tem gente que não perdoa, que não ama e toma a Santa Ceia. Sabe o que a Bíblia diz? Toma para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por isso que no meio de vós há muitos doentes e muitos que dormem. Quer que eu leia para você lá em Coríntios? Foi o que ele disse na Santa Ceia. Mas a gente está tomando ceia. A gente está na igreja. A gente está falando de misericórdia, a gente está falando de perdão, mas não está liberando perdão e não está amando. Como que nós somos os discípulos de Cristo aqui? Quem está entendendo, diga misericórdia. Aí imagine só. Vocês são a luz do mundo. Mas a gente não brilha. Está com problema de bateria. A gente não se expõe a Deus. Nós não temos luz própria. Nós temos uma luz reflexiva. Quanto mais nós nos expomos a Deus, as pessoas vão ver que nós estivemos com Ele. Nós vamos refletir a luz de Cristo em nós. Quanto tempo nós nos dedicamos a estar na presença de Cristo, meditando na palavra, meditando na pessoa de Cristo, meditando em quem nós somos, olhando para nós e falando assim, realmente eu estou agindo como discípulo de Cristo, eu estou pensando como discípulo de Cristo, será que as minhas ações condizem com um discípulo de Cristo? Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus. A gente vai tomar Santa Ceia hoje ainda, amém? Glória a Deus. Diz assim, olha só, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Hoje existem muitas pessoas decepcionadas com as pessoas que disseram que serviam a Deus. Sim ou não? Conhece pessoas assim? O cara disse que era pastor. Puxa, mas eu vi as ações dele, não é legal. Às vezes eu sou sincero com você. Eu não tenho vergonha de me apresentar como cristão. Eu só tenho medo se eu não sou cristão à altura do que penso do que é ser cristão. Isso eu tenho medo. Porque a gente não é perfeito. Amém? E as pessoas sempre olham para a gente e falam assim, nossa, mas você não é crente? Você não é pastor? Você não é isso? É igual a pessoa que é um psicólogo. Se o psicólogo ficar bravo, mas você não é psicólogo? Não, eu sou gente. Né? Então, é gente, toda gente tem suas demandas, tem seus problemas. Agora, minha preocupação é dizer assim, eu não sou cristão, eu tenho vergonha de ser cristão. Eu acho que talvez quem teria vergonha de dizer que eu sou seguidor dele é Jesus Cristo, não eu dizer que ele é meu Senhor. É de eu não corresponder à altura do que é ser um seguidor de Cristo. Que a régua é bem alta, quem está entendendo? Glória a Deus. Se ele disse que a nossa luz deve brilhar no meio das trevas, ele ainda coloca uma régua mais alta. Aqui no versículo de número 20, ele vai dizer o seguinte, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Aí nós vamos olhar o que é a vida do fariseu, um cara que está na igreja, um cara que está estudando as escrituras, um cara que pratica todas as coisas. Por exemplo, Paulo mesmo disse que ele era um fariseu top.
Ele era o fariseu que sobressaía a todos da sua época. E aí Jesus chegar e falar para mim, se você não for melhor do que Paulo, se você não expressar mais essa glória, mais do que Paulo era quando ele era fariseu, se você não mostrar algo diferente de religiosos, se você não mostrar algo diferente de quem só conhece Bíblia, se você não tiver uma vida condizente, prática, de tudo aquilo que você está aprendendo de mim, você não serve para ser meu discípulo. E ler para você, Jesus completa o que foi dito aos antigos aqui, que ele fala do homicídio, do adultério, dos juramentos, da vingança e do amor ao próximo. Então olha aqui, ó, são 4 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos do discipulado. Não são as coisas exteriores, é o que parte de dentro do nosso coração. A lei diz, não adultere, mas aquele que olha impuramente já adulterou, ou seja, é uma lei que vem de dentro. Olha o peso que é tudo isso, de amar ao próximo. No versículo 43, exemplo, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, que Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Está fácil amar você, pelo menos eu entendo que você me ama também. Sim ou não? Amém? Sou amado por vocês? Então fica fácil de amar vocês. E creio que vocês se sentem amados por mim, amém? É uma troca fácil. E agora você tem que amar aquela pessoa que você não tem afinidade com ela, e às vezes ela até tem ações que te magoam, você amá-la, aí já é um passo mais difícil. Jesus está dizendo, se vocês amarem um ao outro, vocês estão trocando favor. Mas o que é chamado discípulo de Cristo? Amar os seus inimigos. E ele vai dizer mais, no capítulo 6, ele fala, como que se deve fazer as coisas? Dar esmolas, ou seja, ajudar as pessoas. Você tem que dar com uma mão e a outra não pode? Saber. Você não tem que evidenciar a gente. Ó, eu fiz, hein? Eu fiz, pastor, viu? Eu fiz, meu mano, eu fiz. Vocês viram o que eu fiz? Não, Jesus não está dizendo isso. Ele falou assim, é o seguinte, faça. E não faça resplandecer a luz sobre isso. Eu não tenho que trazer o maior dizimista aqui em cima e falar, também, mas eu fui o maior dizimista. Você dizimou, você não dizimou. Então por isso que eu não trago você aqui em cima. Não existe esse negócio. Diante de Deus, esse tipo de coisa não existe. Não existe esse negócio. Não me valorizam, ninguém mostrou o que eu fiz. Gente, isso não é coisa de discípulo. Quem está entendendo? Ai, não me reconhecem. Não me colocam em evidência. Diga para o irmão que está ao seu lado, seja curada. Deus está vendo. Amém? Isso é com Deus. Deus é quem vai te honrar. Deus é quem vai abençoar a tua vida. As pessoas vão ver a bênção na tua vida. Não vão ver o que você faz. Vão ver a bênção de Deus na sua vida. E vão perguntar, por que esse cara é tão abençoado? Por quê? Porque ele faz coisas em ocultas que ninguém vê. Que tudo é para a glória de Deus. E quem o honra diante das pessoas é o próprio Deus. Não se preocupe em querer ser honrado. Deus vai te honrar porque ele não fica devendo nada para ninguém. Amém? Olha só o que ele vai dizer para nós. Como que nós devemos orar? A oração sacerdotal é uma oração que a gente prega ela um ano inteiro. Meu Deus! Como que ela é? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas... Ó, gente... Coloca aí, Márcia, essa daí para nós, filho. Coloca para a gente ler junto aqui. Não sou eu que estou escrevendo a Bíblia. Ela é forte para mim também. Olha só. Vai mais para baixo, lá no finalzinho, que senão a pregação fica 10 dias aqui. Aqui. Vamos ler junto? Amém? Crasse no 3. 1, 2, 3.
Ó, volta, Márcio. Olha lá. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Amém? Se porém... Parece que a gente está descendo a ladeira com essa daí, né? Essa daí parece que a gente desce a ladeira. Por quê? Se eu não perdoar as pessoas, as ofensas que elas fazem contra mim, também eu não sou perdoado por Deus pelas minhas ofensas. Sermão do Monte. Quem quer ser discípulo de Cristo? Você vê que não é seguir o apóstolo, não é seguir o pastor, não é seguir uma pessoa, que as pessoas falham, mas a regra está em Cristo. Cristo é o nosso referencial. Amém? Como jejuar? Mais uma vez mostrando que a gente não tem que fazer as coisas para mostrar para os outros, fazer a cara daquele urso do pica-pau morrendo de fome. Eu estou de jejum, me dá alguma coisa, depois morrer. Não, irmão. Não precisa mostrar para as pessoas. Ele está dizendo aqui, ó, não fiquem desesperados em acumular riquezas na terra. Vocês precisam acumular riquezas no céu. Olha só, versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Vocês não têm como servir a dois senhores. Ou vocês vão amar o dinheiro, ou vocês vão amar a Deus. Já falamos sobre a solicitude da vida. Capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque da maneira que você cobra os outros, eles vão te cobrar também. Jesus vai dizendo o seguinte aqui, ó. Jesus incita a gente a orar. Jesus vai mostrar aqui sobre a porta estreita e a porta larga. Vai falar sobre os falsos profetas, que pelos frutos se conhece o falso profeta. E depois ele vai finalizar com 2 fundamentos. Leia comigo, ó, que é o capítulo 7, versículo número 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Que palavras são essas? No mínimo essas aí que eu preguei. É mínimo, tem muito mais. Mas basicamente essa. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Sabe o que significa isso? Jesus, ele não falava o que alguém disse. Eu, por exemplo, falo de algo que Jesus disse. E ele é o referencial. Amém? Jesus, ele falava de quem? Dele mesmo. Ele falava do Pai. Porque ele era o próprio referencial das palavras que ele estava falando. Sabe o que faz diferença isso? Toda. Porque os escribas falavam, olha, o nosso discipulador disse, o nosso mestre disse, fulano de tal disse, filósofo de tal disse, fulano disse. Mas o que você diz? Eu digo o que o outro disse. Jesus disse, não, eu não digo o que o outro disse. Eu digo o que o Pai disse. E o que o Pai diz é isso. Se vocês querem me seguir, essas são as regras. Eu tenho essa ética e eu tenho essa moral para os meus discípulos. Se querem, beleza. Se não, não dá. Jesus, ele tem a ética do cristão. Ele tem a moral do cristão. Então, aceitar Jesus Cristo é entender a ética, porque a ética afeta o quê? O coletivo. Amém? E a moral guia o indivíduo. Quem está entendendo? Se não mudarmos a nossa moral pelos valores da palavra, a ética será afetada. Por quê?
Porque quando nós começarmos a afetar a ética, nós vamos afetar o coletivo, as pessoas vão ser afetadas. Aí as famílias vão ser afetadas, os relacionamentos vão ser afetados. Por quê? Porque aquilo que passa de nível individual se torna coletivo o problema. Quem está entendendo? Então Jesus chama todos, mas a ética é uma para o bem de todos. E aonde está a ética? Palavra. E aonde está a moral? Palavra. Para que nós vivamos nos preceitos de Deus. No mundo, vocês vivem isso. Com meus discípulos, vocês vão seguir a minha vontade. Quem está entendendo? Então, seguir a Jesus e ser discípulo de Cristo não é vir para a igreja. Ser discípulo, seguir a Cristo, não é você seguir o Adilson ou o Vitor. Ser discípulo de Cristo é olhar para Ele. E se eu falhar, Ele nunca falha. É isso que a gente precisa entender. Muitas vezes as pessoas estão procurando a igreja por causa de um líder carismático. E na verdade a pessoa tem que olhar o Cristo que está nessa igreja. Não o líder carismático. Não é seguir a pessoa, mas o valor que a pessoa defende. O valor que a pessoa está alicerçada. Quem está entendendo? Porque se não tiver esse alicerce bíblico, por que a igreja de Cristo não? Porque não é um ajuntamento de pessoas. É um ajuntamento de pessoas com uma qualidade específica. Iguais a Cristo. Ele é o padrão. Quem está entendendo? Esse é o nosso desafio. Se tornar um com Cristo na ceia, é esse o desafio. Então o convite de Cristo hoje para nós é que nós venhamos olhar Ele e não olhar pessoas. Deixar um pouquinho de lado as pessoas. Apóstolo, mas não é importante? O senhor não acredita? A palavra de Deus não diz que nós devemos ser discípulos e fazer discípulos? Sim. A tradução correta de Mateus 28 é: indo, façam discípulo. Não é façam discípulo, vão até Cristo. Copiem Cristo. E enquanto vocês estiverem copiando Cristo, traga a pessoa junto para copiar junto com você. Como as pessoas estão começando agora, elas não têm um referencial, elas não sabem quem é Cristo ainda. Então elas precisam de uma pessoa mais para baixo, para imitar. Aí ela imita quem? Você. Aí ela descobre que você tem falhas, aí ela já entende que não é você o referencial. O referencial está lá, é Cristo, o mesmo referencial para você. Seguirá Cristo. Esses são todos os valores que Jesus ensina para os seus discípulos. Amém? Apóstolo, mas é um culto que é um ensino. É um ensino que pode transformar a sua vida. É um ensino que pode alinhar você. É um ensino que pode te dar uma vida verdadeiramente segundo a vontade de Deus. Um verdadeiro discípulo de Cristo. O desafio é alto? É grande? É. Por isso que Jesus diz para nós, lá em João, capítulo de número 15, que Ele é a videira verdadeira. E só será possível se nós estivermos nele. Então se coloca de pé. Em nome de Jesus. O Senhor Jesus nos ensinou. E glória a Deus por essa palavra, senão eu não pregava ela para você. Nós vamos celebrar a ceia. E a ceia, ela tem um componente que além do pão, nós temos o quê? O suco de uva, né? O vinho, o suco de uva. E a videira, ela produz o quê? Uva. E ele diz, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o levanta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira,
assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A palavra que nos dá esperança é essa. Porque eu preciso assumir para você. Eu já falhei. Vou me esforçar ao máximo para mim não falhar. Mas pode ser que eu falhe. Não é que eu quero. Mas Jesus sempre vai me restaurar. Essa passagem de João, a tradução que colocaram cortar, não é a mais correta. Ao contrário, a palavra correta é levantar. Quando nós ministramos aqui na nossa igreja sobre a treliça e a videira, falamos sobre isso. Quando você está fora da videira, você está fora da treliça, que é a igreja, você fica ao chão. E aí se mistura com barro, passa os animais, pisa e destrói com a sua vida. Mas como você está ligado a Cristo, o Pai, que é o agricultor, vem, levanta e limpa, para que você dê fruto. Sabe o que significa isso? Ele não corta você se você está ligado a Cristo. Ele só levanta você, porque você só se sujou com o pecado. Mas ele limpa você para que você dê cada vez mais fruto. Para que isso seja uma realidade na sua vida e na minha vida. Porque se não fosse essa realidade, eu não estaria pregando para vocês. Ontem a gente comentava, né, pastor? Por que a gente acredita nas pessoas? Por que a gente não desiste das pessoas? Porque um dia alguém acreditou em mim. Deus usou alguém. E Deus acreditou em mim, por isso eu acredito que um dia você vai ser melhor do que o que você está sendo. Um dia você vai ser muito melhor do que você está sendo. Sabe por quê? Porque você está ligado a Cristo. E amanhã você vai ser muito melhor. Amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Amém? A palavra de Deus diz que nós seríamos restaurados ao ponto de, depois de ser restaurados, restaurar lugares antigamente assolados. Ou seja, você que hoje está enfermo vai produzir cura para a vida das pessoas. Você está entendendo essa palavra? Porque você foi chamado a ser discípulo de Cristo. Às vezes, pastor, eu falo assim, Senhor, eu chego tímido assim, sabe, Lica? Eu falo assim, Senhor, você me aceita como seu discípulo? Aí Jesus fala assim, aceito, mas não vou baixar a régua para você não. Existe um nível. E Deus quer nos levar a níveis mais profundos com Ele. Quer nos levar para mais longe. Quer sarar a nossa vida, quer nos dar uma vida sarada em todos os sentidos. Estabilidade emocional. Você estar bem com você, com as pessoas, com as coisas à sua volta. Ter inteligência emocional para lidar com as coisas à sua volta. Deus quer sarar você. Amém? Às vezes a vida foi judiando da gente. E Jesus está dizendo assim, venham como estáis. Eu acho que o convite mais lindo de Jesus foi quando ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. E ele diz, aprendam de mim, que sou manso e sou calmo. Eu entendo quando você falha. Eu não tiro o seu anel de discípulo porque você falhou. Não. Eu saro você, eu restauro você, coloco o anel de autoridade, sandália nos teus pés e faço uma festa para você, se você realmente se arrepender. Então feche os seus olhos neste momento, vamos orar a Deus por esta palavra que Deus nos tem dado para refletir de sermos verdadeiros discípulos de Cristo.